Boa noite, pessoal. Hoje nós vamos continuar falando um pouco ainda sobre o ódio e a raiva. Nós vamos dar continuidade nesse tema. Em relação a hoje, nós vamos falar o próximo passo que o ser humano acaba tendo quando sente, o ódio e a raiva. Ele passa a ter atitudes vingativas, Então, ele começa a elaborar planos para poder se vingar daquela situação. O que nós devemos observar é que essa pessoa, ela pode estar, de certa forma, doente, E se nós contribuirmos falando, sempre aquelas mesmas acusações. Muitas vezes a pessoa é viciada em álcool, em jogos, em diversas questões, gula, maledicência. E nós não devemos interferir falando sempre, apontando o dedo para aquela pessoa. O ideal é que aquela pessoa, ela conheça a si próprio, Se são jovens, normalmente os pais, eles devem interceder. Muitas vezes o uso de um terapeuta, uma outra pessoa, já que às vezes a gente aprende que o santo de casa não faz milagre, às vezes uma outra pessoa falando, existe uma compreensão maior. E a pessoa não se sente cobrada. O problema às vezes é a cobrança. E que ela mesma já se cobra muito. E quando os que estão em torno, pais, familiares, começam a cobrar, aí fica pior ainda, Então, vou perguntar assim, cada um se pergunte, como sentir raiva e ódio dessa pessoa que está nessas condições? Não dando conta das suas próprias atitudes. Muitas vezes essas pessoas, elas não conseguem trabalhar direito, têm dificuldade para acordar, não conseguem estudar, não conseguem elaborar o seu dia. Muitas vezes eles não conseguem nem se alimentar direito e dependem do outro. E esse outro, muitas vezes, ele se cansa, porque ele está sempre ali fazendo a sustentação dessa pessoa. E a pessoa muitas vezes é ingrata, porque ela trata o outro como um espelho dela mesma. Ela se vê com muita raiva de si própria. E ela não consegue sentir que deve ser grato àquelas atitudes. Mesmo a pessoa silenciando essa pessoa que ajuda, ainda assim o outro às vezes agride. E agride, dói, a gente sente uma tristeza, mas o caminho é sempre orar, E procurar uma ajuda médica muitas vezes, porque esse sentimento de vingança, ele faz com que nós sentimos Na verdade, o hormônio que é liberado quando a gente se sente com raiva, com ódio, e aí começa a elaborar a vingança, é a adrenalina, No momento ápice, que é liberado esses hormônios, e a pessoa perde a cabeça, acaba fazendo besteira muitas vezes. Então, se a gente pode fazer uso de uma medicação, o nosso cérebro vai ser nutrido e alimentado por calma. E muitas vezes a gente consegue começar a raciocinar. Porque no fervor, sempre as mesmas atitudes que a pessoa tem para consigo própria, no final do dia, ela está exausta. E o outro que convive com ela também. E as cobranças, elas sempre são muitas de um para com o outro, E aí o que acontece? Aquele que ouve, que está para ajudar, geralmente ele remói, se ele se cala. E aí ele bloqueia dentro dele sentimentos,
ele não consegue viver uma vida sadia, não consegue se resolver. Essa pessoa pode ser uma mãe, um parente, esposa, né? Um amigo, um irmão, né? E essa pessoa, ela fica com uma certa tristeza ao redor dela. Isso faz muito mal. Isso causa até doenças, né? E a pessoa às vezes deixa de viver a própria vida em função do outro. E o outro, ele vive a se rebelar contra ele mesmo e atinge todos os outros que estão ao seu redor. A outra situação é quando a pessoa, ela se cala e remói. Aí ela remói aquilo dentro de si. E num primeiro momento, uma primeira oportunidade, ela fala aquilo que não devia. E aí começa toda aquela situação de novo, né, na relação. E aí o que acaba acontecendo? A gente que, de certa forma, está numa postura de ajudar o outro, a gente não pode se sentir rebaixado. A gente tem que se sentir um pouco superior, mas em silêncio, com humildade. O cuidado é não humilhar, porque ele já próprio se sente rejeitado, humilhado, e por isso ele agride a si e ao outro. Então, o que acontece? Né? O Chico, que eu gosto sempre de citar, ele sempre diz assim: é melhor a gente ser o ofendido do que ofender. Por que isso? Porque a responsabilidade de quem ofende geralmente gera uma necessidade daquela pessoa que ofendeu vir pedir desculpa ou perdão. E aquele que é ofendido, geralmente ele espera que o outro venha fazer isso, pedir perdão, né? E se desculpar. E se o outro não vem ter essa atitude de pedir o perdão? O que a gente deve fazer? Muitas vezes a gente faz as coisas e aguarda uma atitude. O ideal é que a gente faça sem pensar nessa atitude. Aí a gente não vai bloquear nenhum tipo de sentimentos, sabe? Aqueles sentimentos de cobrança. O ideal é que ele nem exista. E para isso, se a gente fizer por fazer, né, que nem a gente fala, fazer porque aquela pessoa precisa. Se a gente tiver esse raciocínio de que aquela pessoa precisa, eu faço e pronto, sem pensar muito, aquela pessoa, ela vai receber a ajuda que precisa, né? E você vai estar satisfeito com você. O que importa é você estar satisfeito com você, tá bom? É isso que a gente tem que falar hoje, tá? Um beijo para todos, espero que todos tenham uma boa semana. Cuidado para não extrapolar nas atitudes. Um beijo a todos.